E aí, meu amigo, e quando você vê esta imagem, o que vem primeiro à sua mente? Que se trata de um copo meio vazio ou meio cheio? Sim, esse é um teste clássico da psicologia que mede o seu grau de pessimismo e de otimismo com relação à vida. Se você é um leitor assíduo de livros de autoajuda, com aqueles que dizem ter o segredo da vida ou a fórmula do sucesso, a força do pensamento positivo, sabe aqueles livros que ensinam você a querer mudar a vida só pensando que ela vai melhorar? Às vezes nós já falamos sobre isso em vídeos passados. Acreditar na eterna impossibilidade de que as coisas deem errado pode trazer muitos mais problemas. E se tem alguém que sabe como usar bem o pessimismo, esse é o nosso amigo Charlie Brown. Se você ainda não foi assistir o novo filme dos Peanuts, eu recomendo fortemente que você assista. O filme está carregado de nostalgia, carregado de toda aquela sensibilidade e inteligência que só a obra do Charlie Chubb tinha. Peanuts é pra mim a melhor tira de todos os tempos e vai ser sempre atual. São personagens que dialogam com todas as crianças de todo o mundo e de todas as épocas. E o que torna eles tão fascinantes é a honestidade com que os Peanuts são construídos. São personagens críveis, são personagens acreditáveis, você sente a realidade neles, porque eles refletem problemas, questões, estados e pessoas, coisas que a gente convive a vida inteira. E é importante a construção desse universo infantil. O universo dos Peanuts exclui os adultos, eles aparecem só como umas vozes inaudíveis, para você entender que aquilo ali é só entre criança mesmo. São crianças na medida em que são seres humanos em total potência. Aquilo que Nietzsche dizia, que o homem tem três fases: a fase do camelo, a do leão e a da criança. O camelo é aquela fase em que nós carregamos tudo que nos é colocado. Nós ouvimos as mesmas ideias e conceitos e levamos isso em frente, nos ensinam coisas e a gente vai levando. Depois tem a fase do leão, quando a gente começa a ir contra os conceitos antigos, a ser mais ferozes e aí a criar outras coisas. Mas ainda depois vem a fase da criança, quando a gente esquece, quando a gente reaprende, quando a gente refaz o tempo todo, nessa fruição de vida. Por isso os Peanuts dialogam tão diretamente com os nossos sentimentos e seguranças e inseguranças pessoais. Peanuts representam elementos da vida muito bem. O Snoopy é a representação plena da imaginação. Ele é um cachorro que acompanha seu dono, só que ele não pode ir para a escola, por exemplo. Então, para ele não ser consumido pelo tédio, ele tem que inventar um mundo novo. E aí fica imaginando e fantasiando, e escrevendo e produzindo e fazendo coisas. Veja como no Snoopy a imaginação aparece como aquele refúgio a que você sempre recorre. E você não pode nem olhar para ele assim e apontar e dizer: ah, é muito fácil para você viver desse jeito, quando você é cuidado por alguém, é mascote de alguém, que essa pessoa tem que cuidar de você. Você não pode nem falar isso para ele, porque ele também tem um mascote para cuidar, que inclusive é bem enjoadinho às vezes, como é o Woodstock. Quando eu olho para o Schroeder, por exemplo, eu vejo alguém que encontra na arte um refúgio para os problemas da vida. Não que ele se aliene da vida, não é assim, mas ele vê como é interessante o mundo da música e tá sempre fascinado naquilo. Ele sempre exerce a sua fascinação por aquele rico universo. Como dizia o grande Arthur da Távola, música é vida interior e quem tem vida interior jamais padecerá de solidão. Schroeder, por sua vez, que tem sua atenção quase sempre roubada pela Lucy, que tá sempre querendo namorar com ele. Aliás, é interessante você ver como o amor platônico é uma coisa que tá dentro dos Peanuts sempre. O prazer da não realização próprio das crianças, porque o universo das crianças é um universo cheio de sonhos e de poucas conquistas, e que também faz muito bem a vida. É a Lucy que, por sua vez, é sempre mais esperta, sempre procura ter umas ideias assim para tirar algum proveito de alguma situação. Apesar dela gostar de ser psicóloga e às vezes exerce muito bem seu papel, inclusive, ela funciona como contraparte perfeita para o Linus, o irmão com quem ela dialoga muitas vezes e que é como um pensador dos Peanuts. Linus é o filósofo dos Peanuts. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu olhava pro Linus, eu via alguém que sabia mais do que parecia, mas que observava mais do que falava e sabia algumas
alguma coisa que pouca gente sabia. Linus é um observador, Linus está sempre refletindo sobre as coisas. Ele sempre vai chegar com aquela sacada filosófica com base numa reflexão que ele teve. Eu imagino como seria interessante uma conversa entre Linus e Mafalda, por exemplo. E é fascinante você ver como os pensamentos elevados estão sempre associados com a inocência e a pureza da infância. Linus, ao mesmo tempo que é bem reflexivo, carrega sempre aquele seu cobertor. Ninguém sabe de onde ele tirou isso, mas ele acredita na grande abóbora, ele acredita no cachorro da Páscoa. Linus é como aqueles profetas que ficam na rua anunciando o fim do mundo, porque eles investigaram alguma verdade desconhecida e chegaram lá. E com seus pensamentos profundos e elevados sobre a vida, o Linus também tem aquela coisinha que fica chamando ele de volta pra terra, para um relacionamento, que nesse caso é a Sally, a irmã do Charlie Brown, que mesmo sendo bem mais pé no chão do que Linus, por assim dizer, ainda é uma menina muito otimista. Ela sempre enxerga o lado bom das coisas. Sally é a representação em pessoa do pensamento positivo, é o total oposto do seu irmão. E outra personagem muito interessante, uma das mais queridas dos Peanuts, é a Pat Pimentinha. Aquela menina cheia de atitude, aquela que não tá nem aí pro senso comum ou pra moda que os outros pensam nem nada. Ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer e pronto. E como o próprio Charlie Chubbs dizia, ela é a única dos Peanuts que tem coragem de usar sandálias. Que mostra como ela realmente é da galera. A Pat é do povão, a Pat não tem nenhuma frescura. E muitos costumam dizer que a Pat é apaixonada pelo Charlie Brown, só que nunca entendeu isso. A Pat podia ser considerada o símbolo da mulher independente, mas ela não tá nem aí pra isso. A Pat não quer nem aí pra nenhum rótulo, pra nada. E a contraparte perfeita da Pat é a Marcy, que anda sempre com ela. Aquela menininha mais tímida, mais retraída, a nerd dos Peanuts, a típica futura cientista. Parece ser sempre aquela voz da razão pra Pat. Olha o apolíneo dionisíaco aí de novo. E claro, Charlie Brown, como dizia Marcy, com a sua grande cabeça redonda. É fascinante ver como Charlie Brown lida com as dificuldades. Ele está constantemente se dando mal. Tem aquele especial de Halloween em que as crianças estão catando doces, aí cada uma, quando olha o que tirou, um tem um chocolate, outro tem um chiclete, outro tem umas balas, e ele sempre tinha uma pedra. Mas você muito raramente vai ver o Charlie Brown desesperado ou chorando. Sabe por quê? Porque ele sabe usar muito bem o pessimismo. Há um episódio da série clássica em que Charlie Brown e Linus sempre sentam para falar sobre a vida, e Linus fala pra ele como a vida é dura, Charlie Brown. E ele diz, mas eu aprendi uma nova filosofia de vida. Eu aprendi a temer um dia de cada vez. Veja que genial que é você usar o pessimismo na medida certa, exata e correta para te preparar para as pancadas da vida. Você está sempre preparado psicologicamente, entendendo que as coisas podem dar errado. Isso não impede ele de tentar, ele continua tentando, ele continua jogando beisebol com seu time, sempre perdendo. E às vezes quando eu paro pra pensar e eu imagino como seria o futuro dos Peanuts, eu sempre penso que o Charlie Brown seria o que se daria melhor de todos eles. Não pelo Charlie Brown ser nerd, ou especial, ou superativo, ou profundamente reflexivo, mas não, ele tem a qualidade que todos não têm. Ele suporta a vida, ele suporta os males da vida e continua seguindo em frente. É aquilo de que fala o Rock Balboa: a vida sempre bate mais forte. E viver bem, superar a vida, não se trata de como você sabe bater, mas do quanto você aguenta apanhar. E se tem alguém que aguenta apanhar, é o Charlie Brown. Veja que visão aguçada da vida você pode encontrar na obra do Charlie Chubbs. Há um dos especiais antigos dos Peanuts, fantástico, extraordinário, chamado Por que Charlie Brown, Por quê? Em que o Linus conhece uma menina que tem câncer. E ele vai se perguntando se isso é justo. Como pode isso acontecer? Por que a vida pode ser tão cruel e injusta? E o final da história é extremamente tocante e bem feito. Se você não assistiu, assista. Eu não vou dar spoiler e dizer o que acontece. Aqui mesmo no YouTube você pode procurar e vai encontrar, e vai valer muito a pena, pode ter certeza. E eu vejo como hoje em dia, com a internet e com tudo mais, as crianças estão cada vez mais querendo crescer cedo. E o que acontece quando você cresce cedo? Você não cresce, porque é impossível ter crescimento sem a criança. É impossível evoluir sem voltar a essa criança constantemente. E se você sente que está difícil viver, sentir um peso de vida, na verdade o que pode ter acontecido é que você deixou a sua criança. Por isso todo ser humano deveria ler Peanuts. Se você acha que a sua criança morreu, ainda dá tempo, corra, mesmo que você tenha 87 anos, porque a simplicidade e o olhar honesto para a vida que as crianças têm tem mais a nos dizer do que qualquer compêndio científico. Ou você já se esqueceu da beleza que está no céu quando as nuvens passam, ou você não consegue mais formar figuras quando olha para as estrelas. Ser criança é viver honestamente. Só a criança vive por inteiro.
Essa é a discussão do vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei, dá um like para ajudar, ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais, se inscreva no YouTube para não perder nenhuma das discussões e vamos continuar aprendendo com as crianças.